O Bandit é trapaceiro, o Stripe só quer dinheiro e o pai do Lucky traumatiza crianças. Os pais do mundo da Bluey não são o que você imagina. Prepare-se para ver os absurdos que esses caras fazem na vida dos filhos. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos. Stripe. Para você que não sabe, o tio Stripe ganha dinheiro em cima da filha, a Muffin. Se isso é errado, não sei. O que você acha de ir trabalhar enquanto o seu pai fica em casa brincando? A Muffin tem um canal no YouTube, nada contra isso. Mas o problema é que, ao que parece, o Stripe faz algumas lojas de brinquedos mandarem os brinquedos de que a Muffin não gosta só porque eles são famosos, para aí a cachorrinha fazer o unboxing deles, mesmo não querendo. E isso gera visualização e dinheiro do Stripe. E isso é errado. Vem ver a cena do mini episódio Unboxing, quando ele teve um ataque de raiva na frente da filha, batendo o caminhão de brinquedo na mesa. E isso faz mal pra Muffin, porque ela imita o comportamento irritado do pai. Violência não resolve nada. Dá uma olhada na pobre Muffin tendo o mesmo comportamento. Acha que acabou? Nada disso. Vem ver o que ele fez na série. Nós vemos o Stripe e a Trixie brigando na frente da Sock, a filha mais nova, durante uma festa de casamento, o que é um péssimo exemplo, já que a filha usou os bonecos do bolo da festa para imitar os xingamentos dos pais. Quer saber a pior parte? Talvez isso seja de família, porque o Bandit também tem defeitos. Bandit. Sabia que existem mulheres do mundo real que são apaixonadas pelo Bandit porque ele é um bom pai? É sério. Tem até notícias sobre isso. Dá uma olhada. Mas talvez elas não devessem, já que o Sr. Hiller faz muita besteira. Lembra do dia em que ele trapaceou em uma corrida contra a Bluey, puxando-a para trás só porque a filha iria ganhar? Aquilo foi um baita erro e um exemplo terrível para uma criança. Pausa o vídeo bem na cena em que ele puxa a filha e rouba na corrida. Quer ver outro erro dele? Vai assistir ao episódio Fadas, quando ele é super grosseiro com a Bingo, mesmo ela querendo fazer uma declaração de amor para ele. Bandit consegue ser um papai cheio de erros, mas a gente precisa ser justo. Ele é, de longe, o pai mais especial do desenho, e não é à toa que ele provavelmente é o melhor papai de todos os desenhos. O maior exemplo disso aconteceu no episódio, quando o Sr. Hiller decidiu ganhar mais dinheiro só para a família dele viver feliz, morando na casa que eles sempre amaram, e isso é o que o torna o melhor de todos. Nada perto do vizinho doido que ele tem. Patty, nem vem com essa de que você gosta do pai do Lucky. Ele deu os brinquedos do filho para outras crianças. E foi do filho mais novo. E pior ainda, ele conseguiu traumatizar várias crianças ao mesmo tempo, sem medo nenhum. Pausa o vídeo no momento em que ele está dando o presente do Chuck para a Lila. Olha o que ele faz. Enquanto ele entrega a caixa de presente para outra criança, o Chuck tem um ataque de pânico. Ao mesmo tempo, a Bingo, coitada, está chorando porque viu que não vai ganhar nada. E bem no meio deles está a Pompom com uma nota de dinheiro, sem saber o que fazer. Isso porque ela queria o brinquedo e não outra coisa. Nós entendemos que o que ele queria era ensinar as crianças que às vezes se perde. E tudo bem, faz sentido. Tanto que ele conseguiu fazer todos mudarem de ideia. Mas seja sincero, ele tem o direito de educar os filhos de outras pessoas? Quer ver como isso é um problema? No mesmo episódio, você vai ver que ele retira um brinquedo que deveria ser da Pompom. E todas as crianças em volta ficam tristes com isso. Pelo menos a intenção dele era boa. Tem gente que é bem pior, sabia? Bob. Nós estamos falando do Bob, o pai do Bandit. Ele nem sabe o nome dos filhos e não ajudava a esposa na criação dos meninos. Nós descobrimos tudo isso no episódio Conto de Fadas, quando ele simplesmente esqueceu o nome do Bandit. Vai lá ver a cena da praia na lembrança do Sr. Hiller. Naquele dia, o vovô Bob chamou o Bandit de Stripe e depois de Red, que é o apelido do filho mais velho. E depois ele só falou: eu não sei qual é o seu nome. E o Bandit disse que os pais não ajudavam muito. Sabe qual é a parte mais engraçada? É que ele sabia que o Bandit não tinha como falar e perguntou como ele poderia tirar a voz dos outros dois filhotes também, porque ele queria silêncio. Pelo menos ele morava com os filhos. Não dá pra dizer a mesma coisa do pai da Tilly. Você gostaria de fazer parte da família Hiller e ser primo da Bluey? Comenta a hashtag Bluey pra gente saber que você gosta da cachorrinha azul. O outro avô da Bluey também entra na nossa lista como um mau pai e um avô também ruim. No episódio Avô, ele resolve que não vai cuidar da própria saúde e corre com as meninas pra floresta, mesmo tendo um problema do coração. Vai lá no momento em que ele obriga as netas a remar uma canoa pesada, mesmo elas sendo crianças, só porque ele queria fugir da Tilly. E o pior de tudo é que ela quase cai no rio. Quer dizer, ela até cai, mas sai nadando. Aquele foi realmente um dos momentos mais errados
do desenho. Você não pode ensinar crianças a fugirem das mães, principalmente quando é você que precisa cuidar da saúde. Mas tem um papai que é bonzinho, só não é divertido. Frank. O pai da Chloe, o Frank, é conhecido como o papai mais chato da série. Mas você precisa dar um desconto pra ele, porque na verdade, ele tenta ser um cara legal de verdade. O problema do Frank é que, infelizmente, ele pensa nas coisas sem entender que é só uma brincadeira e que tudo bem errar de vez em quando. Por causa disso, no episódio Polvo, se você olhar a expressão da Chloe e como ela está chateada pelo pai não entender as regras do jogo, vai perceber como as brincadeiras com o Frank Dálmata não são legais. Brincar tem a ver com imaginação. Você pode ser qualquer coisa. Pode ser um dragão ou um bruxo das estrelas. Tanto faz, é só um jogo, mas o Frank não entende isso. E é por esse motivo que ele entra na nossa lista como um papai que às vezes estraga a diversão. Mas é importante mostrar que ele sempre tenta melhorar. Se não fosse por isso, ele não teria abraçado a filha, como foi no episódio Polvo. Não dá pra falar a mesma coisa sobre o pai do Rust, que nem mora com o menino direito. Sr. Kelp. O pai do Rust não mora com a família, mas ele ainda é casado com a mãe das crianças. Ele só é um soldado e, por isso, precisa ficar um tempo fora de casa por causa do trabalho. Por causa disso, nós descobrimos que a família do Rust passa muito tempo sem o pai. E isso, por mais triste que seja, não o torna um papai ruim. Longe disso. Todas as imagens que nós temos do Sr. Kelp mostram ele sendo um ótimo pai. Como quando ele foi buscar o filho na escola no episódio Exército, ou quando ele estava na praia brincando de cricket com os filhos e a esposa. Quer dizer que ele dedica todo o tempo que tem para a família. E por mais que ele não consiga fazer isso, ele sempre manda cartas. Fábio. Um dos melhores pais do universo da Bluey é o Fábio. Ele é o papai da Winnie e conheceu a Bluey e o Bandit no parquinho da cidade. Ele é um personagem que infelizmente aparece pouco, mas no episódio Café, nós descobrimos que ele é parecido com o Sr. Hiller. Ele gosta de usar a imaginação e sair correndo para as meninas brincarem com ele. Sem falar que ele é um papai super presente na vida da filha e a leva ao parquinho todos os dias, o que é ótimo. O pai da Winnie entra para nossa lista como um dos melhores, pois ele respeita as amizades da filha, mas não dá para falar isso do próximo personagem. Quer descobrir mais? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Jean-Luc. O pai do Jean-Luc é realmente um dos piores. E nem tenta convencer a gente do contrário, porque ele fez uma coisa terrível no episódio Acampamento. Ele sabia que o filho havia criado uma amizade com a Bluey durante as férias, mas tanto ele como a mãe do Jean-Luc não deixaram o filho se despedir da Bluey. E isso é terrível. Volte na hora em que os dois filhotes estão se abraçando. O cachorrinho está triste porque sabe que vai embora, mas ele não fala nada pra Bluey, nem tenta mandar um sinal, porque os pais não devem ter deixado ele se despedir. Claro, isso é apenas uma teoria, mas se o Jean-Luc conseguia se comunicar com a Bluey, por que ele ficou triste e não disse que iria embora? É bem suspeito. Ele deveria estar seguindo as ordens dos pais. Cornelius. O pai do Winton, o Cornelius, é um pai bom, mas ele tem alguns defeitos. Vamos começar com o fato de que ele teve muitas namoradas depois que se divorciou da esposa. Ele teve 2 namoradas até agora. Uma garota com quem estava em um encontro no episódio Jogo do Silêncio e depois a mãe dos Terriers. Pode ir ver o penúltimo episódio da série. Ele aparece com outra namorada, e isso é ruim para o Winton, porque o cachorrinho pode pensar que seu pai não consegue manter um relacionamento. Primeiro a mãe e depois mais 2 namoradas. Outro problema com o Cornelius acontece no episódio TV da loja, em um detalhe que você precisa pausar a imagem para ver. O carro laranja é o dele, e no vidro nós conseguimos ver um desenho do Winton com seus pais, mas uma das imagens está apagada. Com certeza, a imagem apagada é a da mãe. E como os pais do cachorrinho se separaram e o carro pertence ao pai do Winton, é quase certo que foi o Cornelius que estragou o desenho. Jack. O pai do Jack Russell é com certeza um dos melhores pais do desenho, e o episódio Exploradores mostra isso muito bem. Vai na cena em que ele resolve pegar um atalho para buscar o filho na escola. A estrada de terra é ruim para o carro dele, mas ele precisa pegar um atalho. Por isso, o carro ficou todo sujo e arranhado pelos galhos das árvores. Ele até poderia ter demorado um pouco mais para chegar até a escola, mas estava sem bateria no celular e perdido. Ele poderia não ter pegado a estrada de barro, mas fez isso porque
seu filho estava sozinho na escola. Ele preferiu estragar o carro em vez de abandonar o filho por um pouco mais de tempo. E por isso é um papai maravilhoso. Claro, todos os papais da nossa lista têm os seus defeitos, mas eles amam seus filhos. E é super engraçado ver todos eles se atrapalhando para deixar a vida dos filhotes mais feliz. E se você quiser saber muito mais sobre o universo das animações, deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!